Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. O calor tá grande, né? E hoje aqui nós temos a tangerina, o suco de tangerina do Suco Sumo, que é nosso, é do Rio Grande do Norte, é o mesmo fabricante, é o mesmo envasador da Aquacoco. Sem dúvida, você já deve ter encontrado por aí pelo supermercado Aquacoco, como também já deve ter encontrado em várias festas. E quando você vai passeando por aí pelas conveniências, né? Não só do Rio Grande do Norte, mas já em alguns estados do Nordeste, você vai encontrar o Suco Sumo de vários sabores, vai encontrar também a Aquacoco, é produto nosso do Rio Grande do Norte. E, para quem não sabe, por exemplo, a tangerina é fonte de vitamina A e C. A tangerina concentra também diversos minerais que enriquecem a proteção do sistema imunológico, evitando doenças. Ela, por ser rica em potássio, também ajuda na contração dos músculos, auxiliando a quem pratica alguma atividade física, como eu, por exemplo. Pois é, prove aí o suco de tangerina que você vai gostar muito. Eu sou fã desse suco. Seja bem-vindo, Marinaldo Pereira, ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que você pudesse, inicialmente, compartilhar com os nossos telespectadores algumas informações, né? Você como diretor da CAERN, diretor comercial da CAERN, sobre, por exemplo, num período como esse, com crise de dificuldade financeira, a inadimplência aumentou? Boa tarde. Nós tivemos uma elevação da inadimplência ao longo do ano de 2015, desde que começamos com um pouco de crise se acentuar no nosso estado, no Brasil, de uma forma geral. Essa inadimplência, durante o ano de 2016, ela foi sendo reduzida paulatinamente, mas ainda, no final de 2016, ainda encontramos uma inadimplência ainda expressiva entre os clientes particulares, sobretudo. Interessante, né, que em geral, não é todo caso, mas em geral, por exemplo, as contas de água, as contas da CAERN não são contas de valores altos, né? Sim. Atinge uma camada específica da população mais carente? A água no Brasil, na verdade, de uma forma geral, e na CAERN especificamente, ela tem um custo muito acessível. A maior parte da população hoje em débito com a CAERN em termos de quantidade são aquelas pessoas ainda de baixa renda que têm poucos recursos e acabam atrasando com mais frequência. Então, a CAERN ela tem tentado solucionar esses problemas com políticas, tem feito campanhas de negociação para atingir diretamente esses clientes com condições especiais de negociação, de forma que a gente consiga minimizar o impacto da crise sobre essas famílias que têm poucos recursos para honrar com seus compromissos. Tem participação do telespectador aqui. A telespectadora Joanilde, ela está nos acompanhando em Candelária, ela pergunta o que será feito no prédio da CAERN que está sendo construído em Candelária, próximo à TV a cabo. Esse prédio da CAERN em Candelária tem a previsão de ser construída a nova ouvidoria da CAERN. É um prédio moderno, com estrutura um pouco mais sofisticada, que dê possibilidade de atender melhor aos anseios da população em relação àquelas demandas que a CAERN não conseguiu resolver no prazo ou teve algum problema. Então, a CAERN tem feito essa nova ouvidoria que vai funcionar exatamente nesse prédio. Ela faz uma observação aqui que o prédio praticamente já está pronto, mas tem pessoas morando e com um cachorro dentro do prédio que faz muito barulho, incomodando a vizinhança. Essas informações a gente vai apurar, obviamente. A gente teve alguns problemas ao longo do processo de construção desse prédio e a obra precisou ser readequada. Então, a situação lá, ela acabou sendo parada durante um tempo para fazer as readequações que foram necessárias, mas ele vai ser concluído e em breve vai estar funcionando lá, Caio. Muito bem. E vamos falar agora sobre o que fazer para a pessoa que está devendo a conta da CAERN, por exemplo, está com débito acumulado, tenha sido cortada ou não a água. O que é que a pessoa faz para renegociar a dívida? É possível? Sim, é possível, e aqueles que têm débito junto à CAERN podem procurar um dos seus escritórios. Qualquer escritório aqui, no caso na cidade de Natal, funciona em horário ininterrupto das 8 horas até as 17 horas da tarde. Quantos escritórios existem? Aqui em Natal, 4 em funcionamento em cada zona da cidade. Então, o cliente que se encontra com débito, ele pode optar tanto pelo pagamento à vista, se o débito dele for um débito mais antigo, ele tem a possibilidade de obter algum desconto em multas regulamentares, mas se ele não tiver com condição, com entrada, ele já consegue fazer alguma negociação. Para saber que tipo de negociação, ele deve se dirigir a um desses escritórios ou uma central de cidadão também, e lá com o atendente ele vai obter todas as informações.
Pergunta aqui do Dionísio, nosso telespectador, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ele diz, estou fazendo um balanço geral das minhas contas em casa e fazendo uma organização para entrar o ano novo com tudo no lugar. Gostaria de jogar fora várias contas que já estão pagas há um bom tempo. A CAERN, como outros órgãos, ela emite algum comprovante de quitação de débitos para que eu possa rasgar todos os comprovantes anteriores? Sim, é emitido durante todos os anos, por volta do mês de abril, é emitido um comunicado com uma certidão de quitação anual de débito do cliente. Se valendo dessa certidão, ele pode eliminar as contas e não manter tanto papel. Ele também pode tirar essa certidão pela loja virtual da CAERN, acessando o site da CAERN, vai lá em loja virtual e ele consegue emitir a certidão. Muito bem. Temos a participação aqui do Patrício, está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber se há algum telefone para renegociação dos débitos com a CAERN ou somente presencialmente nos escritórios. A informação sobre os débitos ele pode consultar ligando para o telefone da CAERN 115, mas a negociação ele só consegue fazer presencialmente, procurando ou um escritório ou a Central do Cidadão. Vamos lá, mais perguntas do telespectador. Deixa eu ver aqui. A Maria Barreto da Silva está nos acompanhando no Panatir, na Zona Norte. Ela diz que está tendo muito problema de conta chegar atrasada, né? Algo que possa ser feito para evitar isso? Sim, a gente tem tomado todas as medidas para evitar que esse tipo de ocorrência aconteça. O cliente... Ainda existe conta pelo correio? Não. Não. Uma das grandes mudanças que a CAERN fez nos últimos anos foi para evitar esse tipo de coisa, foi justamente muito, né? A impressão simultânea, exatamente. Porque no momento... Ainda economiza com correio, né? Exato. No momento que é feita a leitura, ele entrega a fatura. Eventualmente, havendo um caso desse ou outro, o cliente pode se dirigir também à CAERN, ou pode ligar e pode fazer a sua reclamação. Se tiver qualquer tarifação excedente, ele pode reclamar que a CAERN vai, com certeza, vai tomar as providências. Muito bem. Tem um telespectador que está digitando a pergunta já faz um bom tempo aqui, mas é lá de Nossa Senhora da Apresentação da CAERN, está realizando obra de saneamento. Daqui a pouco eu faço a pergunta dele. Mas que outras informações, com base na experiência que você tem, no contato, no dia a dia com a população, com dúvidas, com reclamações, quais são, com base nisso, as orientações que você compartilha com o nosso telespectador que está em casa nos acompanhando nesse momento? Bem, em primeiro lugar, a questão dos débitos, né? Aquilo que a gente já vinha falando, o cliente que tem débito junto à CAERN deve, o quanto antes, procurar regularizar a sua situação para evitar sofrer qualquer tipo de penalização, tanto em termos de interrupção de fornecimento, quanto inscrição do seu nome no SPC, é uma situação bastante incômoda para todo mundo. Então, até o dia 30 deste mês ainda, ou seja, ainda tem até sexta-feira, os clientes ainda têm a possibilidade, aqueles que têm débitos antigos, de negociar com possibilidade de desconto com a CAERN. Então, procurem a CAERN, que vai ser possível fazer uma boa negociação, com certeza, e livrá-los de qualquer inconveniente nesse sentido. Pergunta aqui do seu Medeiros, que está nos acompanhando em Potilândia. Ele gostaria de saber se as contas vão ficar mais caras por causa do saneamento. Não por isso, né? A gente está intensificado as ações de saneamento na cidade de Natal. O que acontece, na verdade, é que existe aqueles clientes que não têm a cobrança da tarifa de esgoto, mas é aquilo que ele deixa de pagar também para ter o seu... Esgotar a fossa, por exemplo. Então, o custo acaba sendo compensado de uma certa forma e ele tem a comodidade de saber que o seu esgoto, aquilo que ele produz de esgoto, não está sendo usado para danificar o meio ambiente, não está poluindo o lençol freático. Que vai trazer um prejuízo para ele mesmo. Que vai trazer um prejuízo para ele mesmo, que vai contaminar a água que ele precisa beber. Então, por um lado ele tem um custo, mas por outro ele deixa de ter outro e isso acaba se compensando. Aqui o nosso telespectador Wanderson Gomes, ele mora nas Quintas e está dizendo: gostaria de saber de quem será a responsabilidade de fazer a ligação do esgoto domiciliar e da fossa na rede que está sendo implantada nas ruas. Ele mora nas Quintas, o Wanderson Gomes, mas ele se refere, por exemplo, à obra que está sendo feita lá no Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal. A interligação predial da casa até a caixa do esgotamento sanitário é do próprio cliente. A CAERN deixa a situação da ligação
pronta para o usuário fazer a sua interligação. Então, até a caixa que fica na calçada, a responsabilidade é da CAERN. De lá até dentro do imóvel, como mexe na instalação predial do esgotamento sanitário do cliente, ele tem a responsabilidade de fazer. A CAERN não pode entrar no privado, no particular, né? Não vai entrar na casa da pessoa. Exatamente. A pessoa faz essa ligação. Para finalizar rapidamente, é uma ligação que custa caro ou não? Não, o cliente pode obter todos os valores, não só da ligação de esgoto, quanto de outros serviços, no site da CAERN, na loja virtual. Ele tem acesso à tabela de serviços da CAERN, e lá ele pode consultar. Existem condições especiais também para aqueles que não puderem fazer o pagamento à vista da taxa. Eles podem parcelar, optar por um parcelamento, podem negociar junto à CAERN. É a empresa ligada à CAERN que fará, quando chegar o momento. Sim. Muito bem. Quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, Marinaldo Pereira, que é o superintendente comercial da CAERN. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos conversar com o Ailson Feitosa, que é vice-presidente da Associação dos Empresários do Alecrim. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente volta e fique ligado conosco, sobretudo você que é do Alecrim. Vamos falar sobre o comércio do Alecrim daqui a pouco no nosso Boa Tarde, Cidadão.